Boa noite, povo. E aí, tudo bem? Estamos aqui para mais um sorteio do Desafio da Camisa, nesse dia 28 de maio de 2023. E vocês já perceberam que hoje está Dona Maristela aqui do nosso lado aqui. Ela que fez o desafio nessa semana aqui. E aí, Maristela, como é que foi o pessoal aí na resposta do desafio desse final de semana? Bom, boa noite para vocês, tá? Espero que todos estejam bem. Todos acertaram a resposta da pergunta que eu fiz ao desafio, né? A resposta se remetia, né, ao futebol feminino, né? A pergunta era assim, ó, em 1940, pela primeira vez foi realizado o jogo feminino em solo paulista. Em qual estádio foi realizada a partida? Daí tinha as opções. Opções a Palestra Itália. Palestra Itália, por algum tempo, foi o estádio do Palmeiras. Palmeiras usava muito Palestra Itália, apesar de não ser o dono, mas era do Palmeiras tipo alugado, assim. Opção B, Canindé. Canindé é o estádio da Portuguesa de Desportes. Portuguesa que infelizmente está lá na série B, C do Campeonato Paulista. Tá fraca a portuguesinha lá, mas é o estádio da Portuguesa, um estádio bem antigo. E opção C, Pacaembu. Pacaembu é um estádio municipal também de São Paulo, não é de nenhum clube. E com o Corinthians mandava muitos jogos lá, mas com a arena agora que o Corinthians tem, para não dizer nada, eu acho que não estão mais acontecendo jogo nenhum lá no Pacaembu, mas era a terceira opção aí. Isso E aí. aí, qual é que é a certa? A certa é a Pacaembu. Pacaembu. No estádio do Pacaembu. Há 83 anos esse jogo foi realizado nesse estádio, no dia 17 de maio de 1940. Menos de um mês após a inauguração. Então aqui, ó, até eu vou ler aqui para vocês, o estádio do Pacaembu foi palco de um jogo de futebol feminino. As equipes cariocas, Esporte Clube Brasileiro e Cassino Realengo Futebol Clube disputaram uma intensa partida que terminou com o placar de 2-0 para o brasileiro. Esse foi o jogo feminino da época. Conta as más línguas que foi nesse jogo que começou a Segunda Guerra Mundial. Tem mulher correndo atrás do time adversário com vara, vassoura e foice até hoje ainda. Então, essa foi. Desde que foi ali nos anos 40 que começou a Segunda Guerra Mundial. Será como é que eram os trajes das mulheres nesse jogo? Olha, diferente, conta a história que eu li assim bastante história, achei muito interessante, por isso que eu vou falar um pouco da história. O pessoal naquela época achava, né, estranho o time de futebol feminino jogar, porque os homens pensavam que elas iam entrar no estádio com a roupa pesada, uma roupa maior, e que ia ser diferente das chuteiras que era de trava, de alumínio, chuteira pesada, roupa pesada. Elas entraram no estádio jogando com uma roupa bem leve, sapato leve, e foi um jogo muito bonito, segundo a história daquela época. Quem tiver a oportunidade de ler, né, essa história ali, foi uma história muito bonita. A história do futebol feminino aqui no Brasil tem muito conteúdo, tem muita teoria, O assunto é bem mais complexo do que parece. Voltando um pouquinho na história no Brasil, daí. Então, não só no Brasil, no mundo, dizem que 200 anos antes de Cristo já as mulheres jogavam futebol. Tem gente que não acredita. E nos anos de 1700, lá na Escócia, segundo a história conta, já tinha jogo de futebol feminino. Aqui no Brasil, dona Maricela, vou te contar uma curiosidade. Sim. Nos anos 20, por aí, o pessoal aqui do Brasil, os brasileiros da época, havia acontecido um jogo de futebol feminino, que então todos acreditavam que aquele jogo era o que tinha feito o marco do futebol feminino no Brasil. Que um jogo que aconteceu em 1913, não lembro exatamente aonde agora. Só que lá nos anos 20 o futebol já tinha, lá em São Paulo começou nos anos 40, que nem a Maristela contou, mas no Brasil já tinha nos anos 20. Só que lá nos anos 20 aí descobriram que aquele jogo lá de 1913 eram homens vestidos de mulher, não era mulher jogando. Eu não sabia disso. Em 1940, logo depois desse jogo aqui, eu acho que era o Getúlio Vargas o presidente, eles fizeram uma lei que a mulher não poderia jogar futebol, por causa das condições físicas, ela não teria físico para isso. Isso tem até aqui, ó, a política e a opinião pública da época não gostavam de ver as mulheres jogando futebol. Em 1941, depois desse jogo, veio o decreto
o decreto da lei com a criação do CND, que é o Conselho Nacional de Desportos, que ressaltava o seguinte, ó, as mulheres não deveriam praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza, ou seja, futebol para elas, naquela época não era de natureza da mulher. Apesar de não ser citado nominalmente, o futebol se enquadrava, então as mulheres não podiam praticar futebol. Essa lei de 1940, 41, que o Getúlio Vargas fez, ela só caiu em 1979, ou seja, não é tanto tempo assim. E para resumir um pouco mais a história, então, de 1979 para cá foi liberado o futebol para as mulheres, com campeonatos, etc. Fins. Hoje tem um campeonato brasileiro, tem tudo aí. E a primeira Copa do Mundo foi feita em 1991, com os Estados Unidos campeão. Aliás, os Estados Unidos dominam, ao contrário do futebol masculino, os Estados Unidos dominam o futebol feminino no mundo. Quando não é campeão mundial, sempre chega ali nas cabeças aí. Então tá aí, bolão da família também é cultura aí, ó, viu? Então, e em 1959, só resumindo um pouquinho, foi feito os Jogos das Vedetes, que era as estrelas do Teatro de São Paulo e Rio de Janeiro, e a justiça só liberou porque foi um jogo beneficente. Logo depois veio a proibição, e em 79, né, a proibição durou até 79, voltando em 1983. Aí isso é uma coisa que vocês podem ver lá. Por isso que eu disse antes, aí tem muita história, o assunto é bem mais complexo do que parece. Tem muita contradição de uma história e outra, mas enfim, fazendo um resumo rápido, mais ou menos isso. Então, Maristela, o primeiro jogo em solo paulista foi no Pacaembu. Quem que acertou a resposta da pergunta? Todos acertaram. Todos diz aí quem que acertou, já coloca no copo. O Ale. Eu já vou colocar virada para baixo. A Rosane. O Odair. Vou virar aqui. O Edson. A Marciele, o Christian, a Nona, tá sempre com nós. A Nona, não sei se não tava lá no estádio aquele dia lá. Brincadeira, tá, Nona? Dizem que foi ali que a carreira da formiga iniciou, né? É isso. O Juarez, o Murilo, a Júlia, a Lia, a Marciele. A Marlise, tu quis dizer. Desculpa. É a Marlise. O Luciano. A Maristela, que hoje é o E hoje sou eu. É. A Roseli. O Lauri. E a Leoni. Então tá aí. Justo, então. O povo aí aí. Vamos virar um aqui que tá de cabeça pra cima. Hoje a Maristela vai buscar o nome aqui, vai buscar o dela mesma, que vai fazer ponto para mim. Ou seja, eu vou marcar meu primeiro ponto hoje, não vai ter jeito. Porque se a Maristela não conseguir sortear ela mesma, então quem que vai sortear? Então vamos lá, tá aqui, ó. Pega aqui embaixo, baixa a mão, isso. Busca o nome aí no meio aí, esconde bem na mão. Depois revela para nós aqui. Vamos lá, escondeu, isso. Agora volta, senta. Senta aí e revela pra nós quem quer. Diz que é o teu mesmo, que daí sou eu que vou fazer ponto. A Leoni, ó. A Leoni. Mas tu não consegue soltar, nem tu mesmo, mas que coisa. Eu louco que hoje eu ia fazer meu primeiro ponto, nem ela não consegue se sortear. Pois é. Pra ver a ruindada, né? Pra ver a ruindada. É isso aí. Então tá, povo, aí só com a Leoni fazendo o ponto hoje, temos um empate aí, ninguém conseguiu fazer 2 sorteios ainda. Temos aí a Nona, Juarez, Christian, Lauri. Domingo passado eu não lembro mais quem que foi, mas tem mais um. E hoje então a Leoni também está fazendo o seu primeiro ponto aqui. Domingo passado foi o Lauri, eu acho. O Lauri foi no outro. Domingo passado eu estaria no lugar do Lauri semana passada, mas não foi ele o sorteado. Foi uma. A Suelen. Suelen foi sorteada no domingo passado. Então tá todo mundo com um sorteio aí. E agora vamos esperar. Se alguém quiser mandar uma pergunta para a próxima semana, fica bem à vontade, aí mandem até sexta-feira. Facilita o nosso trabalho aqui daí. E se ninguém mandar, daí eu mesmo coloco o desafio aí para vocês. Já tenho vários desafios preparados lá.
Se ninguém mandar, daí eu mesmo mando. Certo, dona Maristela? Certo, então, Obrigado pela participação. Estamos aí, ó, nós olhando a audiência agora. Hoje chegamos a 98%. Oh, sim, 98% no Ibope. Só não tivemos mais 2% porque os outros 2% estão com a TV queimada. Ultrapassado todos os programas da televisão. Fantástico, né? ficou no chinelo. Fantástico ficou no chinelo hoje. Então tá, pessoal. Boa semana para todo mundo e até a próxima semana. Certo, pessoal. Boa semana a todos e uma boa noite.